Fala pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aí do podcast do Fala Varejo. Estamos aqui reunidos hoje, terça-feira, 30 de julho. Estamos aqui com o Maurício Grandeza, nosso presidente, Alexandre Primo, Juliano Russo e eu, Vinícius Coelho, para mais um bate-papo da semana, começando como sempre com o nosso presidente, Maurício Grandeza. Mauricião, o que nós temos aí de começando o nosso bate-papo aí do varejo? Opa, Vini, pois é uma notícia importante aí, né, que demora para o BGE soltar dados de varejo. Ele soltou agora, dia 25, o PAC, né, Pesquisa Anual do Comércio, e que mostrou umas mudanças relevantes aí no comércio. A primeira delas, que a gente já imaginava que ia acontecer, está tendo uma retração do número de lojas. Então, o comércio varejista retraiu 8,7% o número de lojas em apenas um ano. Pô, são quase 9% de retração, um movimento hiper importante, né? Na contramão desse fenômeno, você tem o comércio atacadista, né? Que está crescendo aí 3,1%, está chegando, passou agora de 7 mil estabelecimentos de comércio atacadista. E aí a gente começa a ver já algumas sujeiras na pesquisa, né? E acho que todo mundo tem essa visão que o que era atacado, o que era comércio atacadista antes, deu uma flexibilizada. Então, todo mundo acho que deve lembrar do Macro, né? O Macro foi, acho que, o primeiro grande atacado de grande superfície no Brasil. Você não conseguia comprar lá sem ter um CNPJ, né? Isso aí mudou e agora a realidade é bem diferente, né? O que você acha, Juliano? Seus clubes começou exatamente desse jeito. Você tinha que ser sócio, tinha que comprar grandes volumes, era na mesma pegada. É isso aí. E eu lembro que quando o primeiro atacarejo, vamos dizer assim, nessa mistura de atacado no de abril, que foi acho que o açaí, depende como você fala, né? Ele roubou muito volume de venda, porque ele permitia o CPF comprar nos volumes, nos lotes de varejo, né? E isso modificou muito o mercado. Aí o Carrefour foi atrás do Atacadão, fez a aquisição do Atacadão para combater o açaí que era do GPA, do Pão de Açúcar, e essa briga impactou muito o varejo, muito mesmo, né? A gente lembra dos hipermercados, né? Hipermercado, Carrefour, Extra não existe mais. O Extra Hiper, que era gigante, era até líder nesse segmento, não existe mais. Não tem loja hiper do Extra. E o Carrefour está transformando também suas lojas, grande quantidade de lojas, em atacadão, né? Fala, Primo. Eu até queria comentar, porque assim, existe uma mudança do varejo brasileiro, isso já vem acontecendo, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar em todos os formatos, né? Eu trabalhei no Walmart, então conheço bem a estrutura de hipermercados, o próprio Sam's Club, como foi comentado pelo Juliano, e o que a gente percebia, né? E acho que a gente teve até a oportunidade de trabalhar junto nessa empresa, né, Maurício? Enquanto no passado, vamos dizer, em torno aí de vou resgatar lá de trás, né? Então, de 15 anos, um hipermercado faturava 30 milhões por mês. A gente sabe que na empresa que a gente trabalhava, no Sonai, tinha hipermercados que vendiam 30 milhões por mês. Depois de 15, 20 anos, e tinha hipermercado de médio porte faturando 7, 8 milhões. Então, ou seja, você tem aí 10 anos depois, um formato gigantesco, com uma operação gigantesca, né? 600 funcionários próprios, mais os promotores. Então, assim, uma operação gigante, né, que não se sustenta pelo volume de vendas. O Sam's Club veio, como o Juliano comentou, veio com uma proposta diferente de ser um clube de compras, se colocava numa situação, às vezes, meio complicada entre um atacado, uma híbrida, né? de hiper e, às vezes, um formato que atendia um cliente classe A, você pagava lá os R$90 de anuidade, né, e comprava embalagens diferentes. E você via muitos produtos de premium dentro do Sam's Club, e era normal você ver, o objetivo do formato era até atender um cliente, vamos dizer assim, mais classe média alta, vamos dizer. E eu também trabalhei numa empresa atacadista, do atacarejo, e a gente percebia que, peguei justo a época da virada, né, entre as transformações de supermercados em atacarejo, essa migração do consumidor do hipermercado para o atacarejo, e isso foi assustador, principalmente porque na época o Brasil, isso foi em 2015, 2014, 2015, onde o atacarejo crescia
quase 2 dígitos por ano, né, em termos de faturamento, expandia lojas, enfim. Mas o que a gente percebia, e eu fui responsável pelo marketing, então não tenho propriedade para falar, é que o grande concorrente do atacarejo eram as próprias lojas de vizinhança ou lojas de baixa renda. O Dia, por incrível que pareça, era uma loja que concorria muito com esses atacarejos, né? Então o consumidor acabava encontrando uma alternativa, né? E era normal a gente ver consumidor de classe média alta comprando em atacarejo. Eles encontraram a vantagem, né, de comprar lá. Uma outra coisa que apareceu relevante e que mostra um movimento muito importante é que a gente percebeu nos últimos 10 anos, 20 anos, uma concentração enorme do varejo nas grandes superfícies, né? Então, deixou de existir o Big, deixou de existir uma série de redes. Até falei aí do Atacadão e do Açaí que foram comprados pelo GPA e pelo KF. Então, houve uma concentração gigantesca em termos de varejo. E tem um movimento que foi detectado agora do aumento das empresas que vendem exclusivamente online. Então, assim, da mesma forma que teve a queda do número de lojas de varejo físico, teve uma expansão brutal de e-commerce, quase 80% do número de empresas vendendo online. Então, você vê, você cai 8,7% de lojas de varejo e aumenta 80% no número de empresas vendendo online, de lojas online, né? O que isso significa, né? Bom, e o faturamento deles cresceu 225%. Então, tem um movimento de pulverização do varejo. Então, do varejo físico para o online, há uma pulverização gigante, que, entre outras razões, ela se dá em razão dos marketplaces, né? Marketplace traz, ele embarca, né? Traz para o negócio milhares, na verdade, quase milhões de empresas vendendo no e-commerce. Isso é super importante, né? É um movimento que a gente não via. Então, essa tendência deve continuar por mais alguns anos, né? Outro ponto que eu achei relevante foi o crescimento da média salarial. Então, o varejo, como a gente sabe, nunca foi um segmento que paga muito bem, né? Mas pela primeira vez, desde 2007, a renda média do trabalhador de varejo atingiu 2 salários mínimos, né? Estrondosos, 2 salários mínimos. Então, isso, apesar de ser pouco, é impactante, mostra aí já uma tendência de pleno emprego, então vai começar a ficar mais difícil contratar, está ficando mais difícil. Isso é positivo, porque teve um ganho real em relação à inflação, isso é super legal, né? Eu acho só que tem um aspecto importante da gente considerar, que isso daria provavelmente mais 4 podcasts distintos aqui. Mas essas movimentações todas, elas significam, no que eu vejo, no que eu leio, no que eu pesquiso, basicamente mudanças de canal. Isso não está ainda representando um aumento, um crescimento do segmento. O brasileiro não está comprando mais, as redes não estão faturando mais, o negócio não está melhor no Brasil. Então, acho que esse é o grande gancho de entender esse movimento todo. A gente só está tendo movimentação. O share of wallet dessa galera aí está ainda uma grande interrogação. A gente não sabe para onde está indo. A Abras tem mapeado isso há décadas. Ele não supera, desde o pós-pandemia, o crescimento da inflação. Então, basicamente, é uma andada de lado. Está reajustando o preço e é isso. Eu tenho uma suspeita, até porque eu trabalhei lá, né, em 2004, no comecinho do Mercado Livre. O Mercado Livre hoje é a primeira ou a segunda maior empresa da América Latina, né? E durante muito tempo os números não eram claros, quanto que esses caras estavam transacionando. Eu tenho a suspeita enorme que, entre outros marketplaces e-commerce, o Mercado Livre está pegando um volume muito grande dessa grana. Mas é o que você falou, não tem crescimento de renda, a população continua na mesma dureza, né? Acrescentando um pouquinho, o que eu vejo, né? Eu concordo com o Juliano, eu acho que é movimento de canal, né? Então, você via lá, né? Até falando um pouquinho do passado, você tinha que ter o cartão, né? Pagar anuidade, CNPJ, você ficava buscando quem tem o cartão do Macro lá, quem tem o cartão para comprar, muda para o atacarejo. Até ia fazer uma pergunta se foi por necessidade de trazer gente para comprar ou se foi mudança do comportamento do consumidor. E aí vem a questão do online, né? A pandemia veio, todo mundo sabe, então não teve que vender online, comprar online. Mas hoje em dia é o seguinte, eu concordo com o Juliano, eu compro as mesmas coisas, eu acho que todo mundo compra as mesmas coisas que compra fisicamente, só que agora online, que é mais confiável, já é fácil, você está sentado no sofá, você faz a compra, chega, sexta-feira chega no sábado, então eu acho que tem uma mudança de consumidor e realmente dando de lado.
Você não compra mais. Você compra exatamente a mesma coisa, só que online. E talvez gaste mais, porque tem logística envolvida, tem todo um monte de coisa a mais aí. São os dois vetores de crescimento que apareceram aqui na pesquisa, né? Um é atacarejo, atacarejo, né, barra atacarejo, e e-commerce, e venda online. Acho que esse último aspecto da renda média do trabalhador, que é importante, ela não é suficiente para, até trazendo mais uma notícia aí que teve essa semana, da Varejo SA, que o turnover de supermercado atingiu 58%. O que é isso? Na metade do ano, né, ou seja, metade da equipe do supermercado é trocado todo ano, 50% ou quase 60%. Esse número é super impactante, é complicado, porque você tem mais necessidade de treinamento, mais necessidade, a qualidade do serviço cai, então tudo isso complica bastante, né? Eu não sei como as empresas vão fazer, mas é preciso trabalhar essa questão do turnover, é muito complicado reter as pessoas do varejo, né? Até o Juliano tinha falado de franquia, né, Juliano, que era pior ainda. Franquia tem um número incrível de ultrapassar, às vezes, 150% de turnover no ano. Aí eu falo em geral, um número bastante geral, mas franquias de pequeno, médio e grande porte, basicamente em alimentação. É uma pena que isso aconteça, né? Porque a gente sabe que o varejo não é fácil. É sofrido, é puxado, tem folgas muito restritivas para a vida das pessoas. E esse ganho salarial, se a gente pegar na curva aí dos últimos anos, pré-pandemia e pós-pandemia, eu duvido, é um chute, tá? Mas eu duvido que esteja, no mínimo, recuperando a perda do poder de consumo desses caras. Se colocar a inflação na conta, etc. Né? Até porque a inflação no Brasil é medida de uma forma meio atrapalhada, né? Acho que propositalmente. Totalmente. A gente não condiz com a realidade do consumo, né? Do que você está vendo na gôndola do supermercado, né? De alimentação. Então, certamente não é uma área que a gente já sabe que paga bem, e a retenção é complicada mesmo. O cara muda de empresa, muda por causa de 5% de aumento, certo? Ou um benefício a mais, um convênio melhor, o cara vai embora, né? Essa é a realidade, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Então, assim, os caras, ele tem muito turnover alto, porque o salário é muito baixo, e aí qualquer diferença faz sentido, a condição de trabalho não é tão boa como deseja, o varejo, né, 6%, você trabalha 6, folga 1, ou ainda essa geração nova, que hoje em dia acaba escolhendo o trabalho e já tem outros, sei lá, trabalhos mais online, que é home office. Então, o que é? Uma mistura de tudo. Vocês que passaram por muito tempo aí e, sei lá, viveu isso desde lá atrás, até para o que é que se muda tanto? Eu tenho, voltando, né, falar, novamente sou suspeito, mas eu tenho conhecidos que saíram do emprego para trabalhar como entregador do Mercado Livre. Então, que é um formato meio Uber, né? Então, essa economia colaborativa, aí os caras preferem ter essa liberdade, Uber, etc., iFood, Mercado Livre, preferem ter essa liberdade do que estar, como você falou, 6x1 dentro de uma loja ou dentro de uma cozinha de um fast food, né? Passando calor, passando raiva, a pressão toda lá. Então, a economia está se diversificando. Antes era por falta de opção. Então, o cara não tinha emprego, não tinha opção, vou trabalhar no supermercado, né? E aí tentava uma carreira, mas era realmente uma situação bem diferente, né? Quer falar alguma coisa, primo? Não, eu queria contribuir da seguinte forma. Na época do Walmart, existia um programa interno, cada diretor pegava uma região do Brasil para apadrinhar. Então, a gente tinha que pegar as lojas com menor resultado, com piores resultados, e vários indicadores, vendas, e tinha algumas que era exatamente o turnover, né? O que era as piores lojas em turnover. E a gente ia lá e escutava a equipe das lojas. Então, chegava na região, ficava lá 3, 4 dias e visitava o supermercado e hipermercado daquela região e conversava com as pessoas. E, pasmem, o maior motivo de saída, de rotatividade das pessoas, porque quando a gente fala de realidade, para nós que estamos na capital, aqui em São Paulo, a nossa realidade é capital. Quando você vai para outras cidades do interior, a realidade é outra.
Às vezes o supermercado acaba sendo sim um bom emprego, né? Para primeiro emprego, para quem está iniciando, enfim, ele é uma geração de emprego, inclusive de treinamento, de qualificação de mão de obra, porque muitas cidades não oferecem essa mesma cultura, vamos dizer assim. E o maior motivo de saída dos funcionários era que boa parte dos diretores de loja não falava bom dia para esses caras. Então, tu imagina, trabalhando numa empresa, o teu líder chega e não fala bom dia. E tratava a equipe com muito, não vou dizer desrespeito, mas com muita falta de consideração. Outro fator era trabalho aos domingos. As pessoas não querem mais trabalhar aos domingos. Então, assim, as pessoas que saíam da empresa diziam que estavam indo para algum outro lugar que não tinha que trabalhar aos domingos. Então, obviamente, salário também é uma questão, mas para dar minha opinião para você, Vinícius, acho que é uma somatória, né, de valores. Mas, para mim, isso foi... E, assim, quando a gente trabalhava com o líder, trabalhava com o diretor, ou trocava o diretor, é impressionante como aquele turnover da loja diminuía. Eu lembro, quando eu fui diretor de operações no Carrefour, né, de hipermercado, a gente lutava muito para tentar fazer 2 domingos de folga por mês, era impossível, assim, porque você tem uma ideia, um hipermercado tem 300, 400 pessoas trabalhando, então você não consegue dar folga para metade do time num domingo, né? Então era realmente um por mês, que é obrigatório por lei, e era um sufoco. Se você tira mais, o serviço cai e o pessoal reclama, né? Então é um baita desafio, sem dúvida. E você, Juliano, você que veio aí de um monte de varejo, Habib, Cinépolis, Fredo, como é que foi essa experiência aí? Cara, se eu te respondesse isso há alguns anos atrás, eu ia dizer um pouquinho do que o primo chegou a comentar, o Grandeza também. Às vezes você não trabalhava, você não ia para o varejo ou para o comércio porque queria, você acabava se encontrando lá porque era onde tinha um nível de empregabilidade maior. Eu acho que isso tem mudado com o tempo, realmente as pessoas têm se qualificado melhor, e as empresas têm tentado buscar perfis minimamente mais estratégicos, até mesmo nas áreas administrativas dos varejistas, mas eu acho que a questão hoje da rotatividade ela é muito ampla. Ela passa por tudo isso que foi citado aqui, a questão dos domingos, a questão do trato, né, da amabilidade entre as pessoas, a questão da remuneração, a questão do perfil das novas gerações. Eu acho que isso é um desafio que nenhuma área de RH ainda está apta a trabalhar, nenhuma área, independente do segmento, e isso daí vai ter que ser, de alguma forma, em algum momento, aprendido. Mas eu acho que tem um destaque positivo. Eu tenho visto muito trabalhos legais das empresas farmacêuticas, das farmacêuticas não, dos varejistas que vendem remédios, né? Raia Drogasil e etc., essas empresas estão com programas de retenção de funcionários bastante de vanguarda para o segmento. Eles usam, sim, aspectos até mesmo de CRM para reter esses caras, o que eles querem de benefícios, o que eles querem de premiação por cotas atingidas, até mesmo porque são redes que precisam de uma mão de obra minimamente mais capacitada e técnica, né? Como farmacêuticos, por exemplo. Então, eu ficaria de olho no que as farmácias estão fazendo, as redes de farmácias estão fazendo. Legal, boa dica. Vamos aproveitar, então, agora fazer um scan rápido aí da semana, o que cada um achou, que notícia que achou interessante, né? Vamos aproveitar e usar esse restinho de tempo aí para fazer essa mesa redonda aí. Vamos lá. Quer começar, primo, alguma coisa relevante que você achou durante a semana? Saiu uma notícia na sexta-feira, dia 26, então uma notícia relativamente fresca ainda, falando sobre o impacto das Olimpíadas, né, no varejo. E foi uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, questionando em um dos pontos aqui, mostra que em cada 10 brasileiros planejam desembolsar até R$200 nesse período agora das Olimpíadas, né? E as categorias que mais serão procuradas serão roupas, acessórios, alimentos, bebidas, além de artigos esportivos. Eu tenho uma certa ressalva quando você faz uma pesquisa perguntando até quanto a pessoa está disposta a desembolsar, eu acho muito subjetivo, né? Eu já trabalhei em setor de pesquisa, então eu questiono um pouco essa informação. Mas é inevitável que, assim, Olimpíadas é, de fato, uma sazonalidade, vamos chamar assim, né? Que o varejo aproveita bem. Então, tem aqui alguns depoimentos, inclusive, da Netshoes, falando que no ano de Olimpíadas, de Tóquio, a venda de skates cresceu 50%. Tudo bem, a gente teve medalha, né?
Foi um ano que o esporte, acho que foi a primeira estreia do skate como esporte olímpico. Que umas expectativas da Netshoes já é que a Olimpíada represente o terceiro melhor momento de vendas da Netshoes, que é obviamente especializada em artigos esportivos e tênis, ficando atrás apenas do Natal e da Black Friday. Inclusive investiu aqui no patrocínio com a Sport TV, enfim. Mas por que eu trago isso para vocês? Como marketing, a gente sabe que é uma sazonalidade extremamente importante, né? Se bem trabalhado. Eu acho que ainda falta boa parte das empresas trabalharem isso de forma efetiva mesmo. O varejo, por exemplo, tem muita oportunidade para fazer ações com o consumidor, ações no ponto de venda, para destacar algumas categorias. A gente sabe que como a promoção no ponto de venda, ela agrega, né, de venda para a loja, mas, sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um grande momento, né, uma sazonalidade grande para algumas categorias. Sem dúvida. E eu queria destacar essa semana. Legal, legal. Vai, Juliano, quer falar alguma coisa? Na verdade, tem só 2 destaques aqui, bem rapidinho. Um deles a gente já até citou, que é a questão dessa movimentação toda aí de varejo, né? Que a gente precisa ficar atento, porque há movimentos entre categorias, entre formatos, mas o novo consumo nos lares brasileiros, né, que é o antigo índice de vendas mapeado pela Abras, ele não muda. Ele está meio que andando de lado, ele cresce tanto quanto a inflação. E a inflação, que a gente sabe que é medida também de um jeito, talvez, um pouco equivocado. Não foge aí de 3%, 4% de crescimento ao ano. Então, se o consumo dos lares brasileiros está nesse tipo de crescimento, é um sinal que a gente realmente está andando de lado. Principalmente puxado pelos hábitos do pós-Covid, né? Geração milênio, geração Z, esses caras aí estão claramente gastando mais do que a renda deles aumentou. Estão se endividando, estão usando mais cartão de crédito e está tendo um trade down aí de consumo de categorias, de produtos, etc. Eu não quero ser o chato, mas eu acho que a perspectiva não é tão boa para o médio e longo prazo. Vamos ter que acompanhar. Eu acho que o nosso desafio, como executivos de varejo, consultores, ou seja lá o que for, é estar atento a isso e saber trabalhar nesse contexto, porque andar de lado não enche o bolso de ninguém. Isso aí. E o segundo, rapidão, pegando o gancho aí do Primo, realmente a Olimpíada é um negócio que mexe, né, aí com o mercado todo, mas eu queria trazer aqui uma pequena analogia, que é a lambança que os caras fizeram lá, assim como às vezes a gente vê nas empresas, até empresas por onde nós passamos, né? Esse papo todo aí de competição no Rio Sena, competição fora do Rio Sena, é uma lambança gigante, né? É típico de uma empresa que os executivos não se comunicaram. A liderança quis, o marketing tentou executar, operações não conseguiu fazer, não pôs em prática por algum motivo, e aí desandou tudo. Então, acho que... isso aí. É uma ambição fora da realidade, é isso aí. Total, que não é factível, não é operacionalizável. Então, eu acho que traz ensinamentos que a gente leva para o mercado de trabalho, claramente. E isso do Rio Sena é uma lambança para mim. É verdade. A ambição sem planejamento não vai funcionar nunca, né? E tá aí mais um exemplo, né? Vini, quer falar alguma coisa, Vinícius? Bom, eu queria trazer aqui o assunto aí da semana que teve girando o mundo todo aí, que é o Prime Day, né? Amazon Prime Day aí, movimentando aí o mundo todo, o Brasil, expectativa de crescimento, né? Então, os números que a gente tem aí, todo mundo falou, todas as mídias aí. Primeiro que o número gerado mundialmente aí se fala em 13 bilhões, né? É um número muito forte, mas o ano passado foi 12,9. Então, volta que a gente acabou de comentar que o negócio está andando de lado, né? Não tanto, teve inflação, aumentou o produto, né? O número de itens comercializados, para a gente ter outro número aqui, né? São 375 milhões de itens no mundo todo comercializados. E aí sim, contra o ano passado, 300 milhões. Então tem 75 milhões a mais aí, quase mais de 20% de crescimento de quantidade de itens. E é um assunto aí que gera, né, e uma demanda aí sim, oportunidade, né, gerando um pouquinho, talvez, do share of wallet aí, então você espera o Prime Day, espera o Black Friday, espera alguma coisa que baixa o preço, o valor dos produtos, ofertas, e aí você acaba comprando naquele dia, mas ainda acho que isso mascara muito, porque você não comprar no Prime Day, você vai precisar do produto, talvez uma parte antecipa a compra de algum produto que possa vir, mas no geral eu acho que também anda de lado, eu ia comprar do mesmo jeito. Até um número que impactou aí foi o apagão cibernético, né? Que foi no
no Prime Week. Na sexta-feira é um dia importante, né? Sexta-feira, quase o dia todo, a gente teve problema de tecnologia, e isso impactou também no número, mas acho que é o que você falou, o dinheiro vai para algum bolso, né? Só importa, a briga é por esse share of wallet, né? Exatamente. Beleza, senhores. Encerramos aí, tudo bem por hoje? Vamos lá, até a próxima semana, então, meus amigos. Muito bom, obrigado. Fechando aí mais um bate-papo da semana do Aprovare, nosso podcast aí do Varejo. Maurício Grandeza, Alexandre Primo, Juliano Russo e eu, Vinícius Coelho. Obrigado, boa semana a todos. Valeu, falou. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left